E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou Cadu Rinaldi, você está aqui em meu canal. Nós estamos aqui trabalhando e procurando entender um pouco mais este lado deste mercado, que é um mercado que é fechado. Quem desenvolve são as corretoras. Uma corretora desenvolve juntamente com a outra, todas fazem o mesmo gráfico? Não sei porque quando eu abro eu vejo em uma corretora só, eu não sei como as outras corretoras estão procedendo, eu não sei nem se outras corretoras possuem, sinceramente eu não sei. A que eu tenho feito negociações, ela possui essa oportunidade do famoso OTC. Eu não estou aqui dando indicação para operação, para fazer como, fazer venda de ativo, longe disso, ou induzindo você, ou falando para você que você tem que operar. Não é isso. Pelo contrário, quem me conhece sabe sobre esse assunto. Principalmente quem é do treinamento, sabe o que eu penso desse assunto. Agora, o que acontece é que muitas pessoas me pedem para trazer um material, trazer esse lado educacional, de algumas análises no gráfico, como eu procederia no gráfico, como eu agiria no gráfico, em relação a os ativos trabalhando neste mercado de balcão, né, nesse mercado chamado OTC. Então, como ontem mesmo, teve na aula de ontem, muita gente curtiu, muita gente compartilhou, muita gente mandou um feedback bom, e isso faz o quê? Me incentiva a trazer aula, me incentiva a trazer esse lado educacional, essa vivência. Então, eu venho aqui e já vamos entrar para o gráfico. Ó, NZD-USD não tem gráfico para 1 minuto, só tem gráfico para 5 minutos. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa fala assim para mim, Cadu, traz uma aula para 5 minutos. Olha o gráfico aqui. Se eu fechar aqui, ó, aqui, o gráfico está em 1 minuto para fechamento em 8 minutos. Se eu tirar esse tempo gráfico aqui, você sabe se esse gráfico aqui é o de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos? Não, né? Gente, análise gráfica é a mesma coisa para 1 minuto, para 5 minutos, para 10 minutos. Se você opera em 5 minutos, é só fazer a análise que é feita em 1 minuto para 5 minutos. E assim por diante. É a mesma coisa. Eu prefiro 1 minuto, porque meu gráfico de execução é 1 minuto, é o que eu me sinto bem. Então não tenho porquê de eu falar, vou gravar um vídeo em 5 minutos. Não, é a mesma coisa, tá? Claro, eu estou falando de análise gráfica, né? Não estou falando dessas estratégias loucas aí que vocês assistem aí. Estratégia para 5 minutos, estratégia... Não, nada disso. Estou falando de uma análise do gráfico, dessa questão educacional sobre você entender o movimento do gráfico e entender a lógica do preço na região. Por exemplo, o preço está caindo, né? Desvalorizando. Aí tem muita gente que fala assim, Cadu, eu posso entrar vendido continuando a tendência? É uma boa análise? Não considero uma boa análise, porque eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar o gráfico através de ondas. O gráfico trabalha através de ondas. O gráfico se movimenta através de ondas. É um ciclo de movimentação. Então, eu necessariamente necessito ver uma movimentação de ondas. Cadu, mas aqui, ó, por exemplo, ele veio aqui, fez um candle, fez outro. Se eu tivesse entrado em seguida, aqui eu tinha feito 5 entradas perfeitas. O risco é da sua análise daquilo que você vê no gráfico. Eu não acho a melhor opção de leitura gráfica ou de como analisar o gráfico, principalmente em OTC, dessa forma. Eu prefiro ver o gráfico em movimentações de ondas. Então, em OTC, procure operar com o movimento das ondas. Procure operar em OTC indo a favor das ondas. Eu não sei se você conhece o mar, se você já viu o mar. Você já tomou um banho de mar? Você já entrou no mar? Você, quando vai entrando no mar e as ondas vêm contra você, é complicado, né?
fazer a arrebentação ali das ondas. Mas depois que você já está lá para frente, já adentrou ao mar, depois você só vem o quê? Surfando com as ondas. Então você já percebeu que quando você está a favor das ondas, é muito mais simples você nadar do que você ir contra as ondas. Então seja no mercado aberto, seja no mercado fechado, espere as ondas se movimentar, espere a onda te mostrar o que ela vai fazer e aí você faz o quê? Caminha com as ondas. Então, no gráfico, gente, não tem esse negócio de achismo. Eu acho que ele vai fazer aquilo, eu acho que ele vai... Não tem isso. Espere a onda te mostrar o que ela vai fazer. Olha aqui, olha essa movimentação. Essa onda está subindo assustadoramente, está indo para cima assustadoramente. Ah, o que eu posso fazer? Nada. Espera a onda te mostrar o que ela vai fazer. Olha aqui, se eu pegar um canal aqui, vou marcar o 100% desse canal. Cadu, onde mais esse canal pode ter problemas? Problemas no bom sentido, negociações. Ele pode ter negociações aqui nessa outra região. Ele pode ter negociações nesta região. Ele pode ter negociações nesta região. Ele pode ter negociações nesta região. Olha o mapeamento que eu fiz do gráfico. Você percebeu que são regiões de movimentação do gráfico. Então, se o gráfico trabalha através de ondas, ó, olha aqui, eu vejo essa onda passando aqui, ó. Cabe mais uma para cá? Cabe ela fazer o desenho da onda? É óbvio que cabe. Por quê? Porque ela trabalha em ondas. Aí eu pego, faço mais uma marcação só para entender essa onda. Então olha que interessante, eu vou trabalhar o OTC nesta onda. Se essa onda está corrigindo, eu corrijo com ela. Ó, vou fazer mais uma entradinha para você entender a minha entrada. Cadu, a onda está subindo. Por que você está descendo com ela? Porque ela está num movimento de correção da onda. Ela está fazendo o chamado pullback para ela ganhar força e continuar o seu movimento natural. Então você pode trabalhar tanto no movimento de respiro dessa onda, que é conhecido como pullback, como você pode trabalhar no segmento principal dessa onda. Mas para isso é necessário você entender o gráfico. É necessário você ter uma visão do gráfico. Olha a entrada. Tive dificuldade para fazer essa entrada? Tive dificuldade? Vocês viram que eu entrei ainda com uma taxa a mais. Por quê? Qual é a dificuldade de eu entender que o gráfico está trabalhando em uma tendência de alta e ela está trabalhando dentro dessa onda? Se você começar a estudar e se aprofundar, você vê que o gráfico trabalha ondas dentro de ondas, ondas dentro de ondas. Isso é em OTC, no mercado aberto, é qualquer mercado. O gráfico trabalha em relação a ondas. Por isso que eu sempre falo, quando você chegar no gráfico, marca um primeiro topo próximo, depois o fundo. Começa a entender o gráfico. Você precisa entender que essas ondas que o gráfico faz, ela acontece toda hora. Toda hora. Uma onda com mais força, uma onda com mais fraqueza, uma onda com mais amplitude, uma onda com menos amplitude. Mas isso é toda hora. Isso é toda hora. E o que você precisa entender? Você precisa entender que para você se movimentar e para você entender a movimentação do gráfico, se você quiser ser bem sucedido, quando você for fazer as suas aplicações, você tem que estar acompanhando o movimento da onda. Gente, isso é uma dica de ouro que até quem começou hoje a ver os gráficos vai entender do que eu estou falando. Quem começou hoje vai entender do que eu estou falando.
Então em OTC eu posso fazer isso? É óbvio. Não é que você pode fazer, você deve acompanhar as ondas, você deve caminhar com a força das ondas. Você conseguiu compreender? Ah, mas e amanhã no mercado aberto, o que eu faço? É a mesma coisa, a análise gráfica ela é para mercado aberto e para OTC, não existe diferença. Não é um gráfico? É um gráfico. Não é candle? É candle. Ele é cartesiano? É cartesiano. Você está trabalhando no mesmo? Ah, mas não é o mercado aberto. Ah, é a corretora que está fazendo. Ótimo, mas você vai ter que analisar o gráfico. Então, a análise gráfica é uma só. Olha, por exemplo, esse movimento aqui que o gráfico está fazendo. Olha como está trabalhando essa onda aqui. Então já dá para eu ter uma noção do que o gráfico pode fazer? Olha como que ele está fazendo. Uma sim, uma não, uma sim, uma não. Uma sim. Uma sim, uma não, uma sim, uma não. Eu precisei gastar tempo de análise. Abriu com um gap gigantesco agora, né? Só espero que não feche. Olha só, uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Eu acabei de fazer uma análise gráfica aqui, que até meu filho de 10 anos de idade, 9 anos, se eu chegar e perguntar para ele aqui qual que seria a melhor opção, comprar ou vender, com certeza ele falaria assim para mim, pai, se toda vez aqui ó, que está fazendo um candle de uma cor, depois começa outra cor, eu acho que é melhor fazer uma entrada com a outra cor. Ah, eu posso tomar um susto aqui, ó. Ela pode vir fechar esse gap? Pode, mas a entrada foi tão bem feita, e temos região aqui, ó. Temos região de resistência, que eu simplesmente fiz o que, gente? Eu só acompanhei a onda. Então, quando for operar o OTC, acompanhe as ondas do gráfico. Não fica achando pelo em ovo. Acompanhe as ondas do gráfico. Olha o que a onda do gráfico está fazendo aqui. Vamos lá? Vamos fazer um desenho, ó. Onda, 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 onda. Qual é a dificuldade nisso aqui? Fiz aqui 2 entradas, eu não sei quanto tempo de aula, uma com 2 taxas, já fiz o meu dia, que é um dia que eu não opero, mas resolvi operar. Resolvi aqui trazer uma aula para vocês, resolvi trazer um assunto para vocês. Ah, Cadu, mas como é que eu sei? Só simplesmente por causa dessa onda que o gráfico fez esse movimento? Não. Aí é claro que não, né? Você tem que ter um conhecimento gráfico. O caminhar das ondas é uma segurança que você tem no fluxo do movimento dos candles, no fluxo do movimento do mercado, principalmente aqui em OTC, que a gente não tem volume. Então é claro, né? Eu estou vendo aqui uma resistência, é óbvio, e eu estou vendo aqui um suporte. Então eu sei, e você sabe, porque você já aprendeu comigo, que se aqui é uma região de oferta e aqui é uma região de demanda, eu posso então continuar o movimento da onda fazendo aquilo que o gráfico está me mostrando. Ou ele está ofertando ou ele está fazendo demanda. Dentro de todo um contexto gráfico. Ah, Cadu, se você mandou eu seguir as ondas, eu estou seguindo as ondas e está dando errado. Eu não mandei você apertar o botão. Eu falei que para você fazer uma leitura gráfica, esse lado educacional que eu trago para você, mostrando para você qual é a melhor forma, é sempre seguindo as ondas do mercado. É sempre seguindo as ondas do gráfico. É sempre seguindo o movimento das ondas do gráfico. Agora, se você aperta o botão na hora errada, da forma errada, porque você não entende o contexto do gráfico, não fui eu que falei para você fazer isso. Você é que está fazendo de forma desordenada. Por quê? Porque você não tem conhecimento técnico para isso. Conhecimento técnico para isso. Por exemplo, tem muita gente que gosta de trabalhar correção, né? Que nem aqui, eu fiz a continuação da onda, aí ela perdeu força, ficou trabalhando nessa região de demanda e nessa região de oferta. Agora, o que ela fez? Ó, ela rompeu a região de oferta e começou a trabalhar como? Como que ela começou a trabalhar aqui então? De oferta, ela se tornou o quê? Demanda. Então, essa é a leitura do gráfico que vocês têm que fazer toda hora. Então aqui, ó, olha que interessante, aqui ela era oferta.
Agora aqui o gráfico já trabalhou o quê? Demanda. Essa é a dinâmica da movimentação do gráfico. Vocês têm que entender isso. Então, não é porque a onda está fazendo esse desenho, aí ela chega aqui, não, a onda está fazendo esse desenho aqui, eu vou jogar para baixo porque eu estou seguindo a onda. Tá, a onda já está aqui em cima já. A onda já fez uma correção, a onda já está subindo, está seguindo outro caminho. E você está pensando lá no passado, que espelha o futuro, mas o passado, nesse sentido, é só para você ver aonde é o interesse do mercado. Ah, mas OTC dá para entender de big player e interesse do mercado? Não. Mas se a gente levar em consideração que esse mercado pode ter sido espelhado de algo que passou aí no passado do mercado aberto, essa é a minha opinião, porque eles podem chegar aqui, pegar aqui um mercado de 2017, 2018 e jogar o mercado que aconteceu naquele dia no dia de hoje. Um exemplo, né? Tô dando um exemplo, não é que seja isso. Tô falando, eu não sei como é que faz. Eu não sei como eles procedem dessa forma. Mas pode ser assim. Então você tem que entender de análise gráfica para compreender as movimentações. Tanto é que ele chegou numa região. Vamos aprender o gráfico. Chegou numa região aqui, de conflito. Essa região se tornou resistência e aqui se tornou demanda. E aí o que eu faço, Cadu, nesse meio do caminho? Tem muita gente que gosta de fazer assim, eu vou preencher aqui esse espaço. Aí ele tenta fazer isso, o gráfico reverte. Por quê? Porque espera chegar próximo a um suporte para tomar uma atitude, espera chegar próximo a resistência para tomar uma atitude, não fica tomando atitude no meio do caminho. Por isso que eu não gosto desse trabalho de vela a vela, de seguir uma tendência, falando assim, se fez 5 velas, se eu entrei 5 eu vou ganhar 5. Não é assim, gente. Não é assim. A análise gráfica não é dessa forma. Apenas siga a onda, veja os pontos de conflito. É uma orientação no sentido para você estudar o gráfico, tá? Isso aqui é um exercício de estudos do gráfico. Faça isso todo dia estudando o gráfico que você vai entender. Por exemplo, você sabe visualizar os candles de correção no mercado? Por exemplo, isso aqui. Cadu, por que você seguiu a tendência de baixa aqui e não a tendência de alta dentro deste canal que eu mostrei para vocês? Porque no final de todo o contexto, o gráfico me mostrou um padrão de correção. E onde que eu estudo isso? Você tem aí no link do canal 16 padrões de candle para qualquer trader aprender e ele é obrigado a aprender. Eu tenho aqui um e-book gratuito para você fazer o download. É só entrar lá no meu canal do Telegram, clicar lá em informações do canal e fazer o download, gente. Fazer o download, tá lá inteiramente grátis. Os 16 padrões que você tem que aprender. 16, isso aqui é o engolfo de baixa. Dá uma olhada. Esses dias um aluno mandou para mim dizendo assim: professor, por que deu errado essa minha entrada? Ele mandou assim, o gráfico fez isso, aí o gráfico fez isso aqui, aí o gráfico fez isso. E aí o que ele fez? Ele entrou procurando continuar a venda, é o que eu acabei de falar. Só que o gráfico veio aqui, o que fez? O gráfico tocou numa região abaixo, fez um candle bonito assim e reverteu. E ele queria entender. Por quê? Porque essa região que ele entrou aqui, para continuidade, isso aqui no passado não era resistência. Então o engolfo de baixa, ele tem que estar numa região de resistência, gente. Isso aqui no gráfico é uma região de resistência. Então, baixe os padrões aqui, estude os padrões, entra aí no meu canal do Telegram, tá gratuitamente para você vai aprender. Você quer saber sobre como estudar, sobre treinamento, tem aqui o que os alunos mandam para mim, resultados, tá o link do treinamento aqui por 60% de desconto. Tem o direct aqui para vocês mandarem dúvidas, perguntas, tá bom? Então, procure se aprofundar. Procure entender melhor. Como alguns alunos. Por exemplo, olha aqui esses alunos, Dá uma olhada aqui que ele, esse histórico é de hoje. O aluno manda para mim, dá uma olhada, OTC. OTC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas,
set positivo. Essa aqui ele tomou tinta. Vocês viram fazendo 2 entradas aqui, sendo 3 taxas altamente positivos, vocês assustam? Vocês não viram os alunos. Vocês não viram os alunos fazendo isso, seja mercado aberto, seja mercado fechado. Olha isso aqui, ó. Salve, mestre. Passando aqui para dizer ao senhor um excelente fim de semana e, claro, tô espancando o OTC. E saca essa entrada, Hunter. Então, tem alunos que depois de um entendimento claro de como funciona a análise gráfica, como entender o suporte e resistência, como fazer essas movimentações do gráfico, como entender a lógica do preço, ele consegue entender de uma forma tão clara o movimento que quando ele vem para o OTC, o chamado e temido OTC, isso aí muda tudo. Por quê? Porque não é mais temido. Porque se o gráfico mostra para ele o que ele vai fazer, é só ele aplicar o que ele sabe do gráfico. É só ele aplicar o que ele sabe. Tem gente que fala assim, ah, mas o OTC não respeita. O OTC não respeita o quê? Ah, não respeita a minha análise. É porque você não sabe fazer a sua análise. Você não sabe fazer análise. Porque se você faz uma análise de correção e o gráfico está trabalhando em tendência, ele vai romper mesmo. Se você faz uma análise de tendência e o gráfico está fazendo correção, ele vai corrigir mesmo. Então é você que não sabe o que o gráfico está fazendo. Não é que ele não respeita a sua análise. É você que faz a análise errada. Olha aqui, ó. 5-0 no OTC. Prometi que não ia operar o OTC, mas se soubermos analisar o gráfico, tudo dá certo. Obrigado, mestre. Esse aqui é um aluno, já altamente positivo durante a semana, e ele falou para mim que não ia operar o OTC, que deixa quieto, que ele ia, né, fazer outras coisas. Mas, se você sabe o que o gráfico faz, tudo dá certo. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 entradas perfeitas. Gente, o conhecimento liberta. Você já ouviu falar isso em algum lugar? Que o conhecimento liberta? Eu não estou falando por mim, eu estou falando em tudo. Estou falando em tudo. Por exemplo, quando no meu colégio técnico, fiz colégio técnico em processamento de dados. Para você ter uma ideia, a tela do computador era uma tela fósforo, né? Era aquele verdinho igual o Matrix que você assiste. Quando eu comecei a mexer com o computador era assim. Então esses programas de supermercado que você passa hoje nas gôndolas aí, eu aprendi a fazer isso em 1994, 95, por aí, eu estava no colégio técnico. Isso aí, existia uma sala com computadores na escola onde eu estudava que era mais seguro do que o banco, de tão precioso que era um computador. Chegou um Windows 95 naquela época lá, ele ficava só ele numa sala, sozinho, porque era um único monitor colorido, acho que no interior do estado de São Paulo. Mas o que era isso? É conhecimento, gente. Eu estava lá atrás de conhecimento, processamento de dados. Hoje, muitos daqueles profissionais que estudaram comigo, que não existia universidade sobre processamento de dados, hoje existe engenharia da computação, engenharia de software. Eu vi uma reportagem falando esses dias que o mercado está faltando, principalmente nos Estados Unidos, engenheiro de software. Lá na época de 95, 94, 96, que agora eu não vou ficar fazendo conta, esse pessoal que trabalhou comigo hoje, seguiu a carreira nessa questão tecnológica, hoje eles estão como gestores, CEO de grandes empresas pelo Brasil. Mas começaram lá atrás, numa escola do interior do estado de São Paulo, uma escola pública, não era escola privada, escola pública. Você entendeu? Em busca de conhecimento. Quando entrei na faculdade de Direito, imagina que eu sabia o que era direitos, deveres e obrigações de alguém. Eu fui entender, fui me aprimorar. Quando eu fui fazer um mestrado em Direito Empresarial, imagina se eu ia entender as lógicas e as conexões empresariais, ou o que é a vida do direito em relação a uma pessoa jurídica, uma pessoa física. Quando eu fui estudar teologia e me aprofundar sobre as questões teológicas, imagina que eu entendia, eu imaginava alguma coisa quando eu me aprimorei e fui estudar. Então o conhecimento é algo que liberta, o conhecimento é libertador. Quando você busca conhecimento e aquele conhecimento é verdadeiro, ele te liberta de uma tal forma que você consegue enxergar coisas que antes não enxergava, você começa a ver coisas que antes você não via,
Isso é libertador. Isso é libertador. E tem gente que tem prazer em transmitir isso. Por exemplo, eu tenho prazer em transmitir isso. Eu já falei para vocês que eu dei aula em sala de aula durante 15 anos sem ganhar R$1 por isso, pelo prazer de transmitir conhecimento. Por quê? Porque aquele que é tido como professor, ele simplesmente é professor porque ele teve aquele conhecimento primeiro que aquele que é aluno. Agora, ao passo que esse que é aluno adquire conhecimento, ele vai para a mesma prateleira, vamos assim dizer para você entender, do professor. É claro que aqui está incutido o quê? Experiência, tempo, mais análises, tem uma caminhada maior nesse aqui que é o professor. Mas aquele que adquire conhecimento, ele acaba indo para a mesma prateleira. Então eu falo para vocês sobre isso, eu falo sobre conhecimento, e o conhecimento liberta, a questão de aprender, de entender a análise gráfica, não é porque eu tenho um treinamento, não é porque eu tenho um canal no YouTube, é porque é o único meio de você conseguir dominar isso aqui. Eu vejo, por exemplo, trabalho de carpintaria, que eu gosto muito aqui nessa região, como é litorânea, tem muito trabalho com inox e madeira. Eu fico vendo alguns galpões, alguns telhados, a engenharia que é o travamento das madeiras, eu fico olhando e fico pensando assim, será que eu tenho capacidade para fazer isso? Ah, mas é algo tão simples, é como um Lego tal. Vai lá fazer. Vai lá fazer. Você pode ter na sua cabeça a ideia, mas vai fazer a prática. É da noite pro dia? É óbvio que não. Leva um tempo. Eu fico vendo um madeiramento, aí você vai conversar com a pessoa que está fazendo aquele travamento. Às vezes você vê que a pessoa não tem estudo, mas ela aprendeu tudo na prática, tudo na observação. A observação em cima do conhecimento é algo que você não tem ideia, gente. Você não tem ideia, principalmente essa questão gráfica. Essa questão gráfica. Por que eu não fico me filmando aqui em cadeira para você, mostrando as coisas para você? Por que eu vou direto pro gráfico? Porque na análise gráfica isso aqui é rico. E quando você vê isso aqui é uma riqueza, quando você vê movimentações, isso aqui é uma riqueza para você entender os detalhes do gráfico. Isso aqui faz parte da aprendizagem. A observação do gráfico. Ah, Cadu, eu já fiz esse movimento aqui, mas eu errei uma vez. Faz de novo. Eu errei a segunda, faz de novo. Desenha, pinta, borda, faz qualquer coisa, mas pratica, treina a exaustão até não errar mais. Para quem pratica esporte aí, esses dias, ontem mesmo eu postei no meu Instagram, né, o Cooling, eu não lembro agora como que é o nome do esporte, das pedras, é uma bocha do gelo. Eu perguntei se vocês entendiam a regra. É a mesma coisa que a bocha aqui que você vê no Brasil, que joga com as bolas. Você vê a técnica que tem que ter para aquele jogo, a concentração, o foco, é a mesma coisa, gente. No trade é a mesma coisa, a vida. Os ciclos profissionais, os ciclos da vida é a mesma coisa. Se você não tiver técnica, se você não tiver foco, se você não tiver disciplina, se você não souber o que está fazendo, você vai se arrebentar. Tá tendo os jogos de inverno, né? Você tem coragem de descer com um skate daquele, numa rampa daquela e voar? Por que você não tem coragem? Você não tem técnica, você não tem disciplina, você não tem foco naquilo. Você vai se arrebentar. Se você pegar aquele cara lá, que voou com aquele skate no gelo e colocar na frente do computador e falar assim, vai, faz uns trades aí. Ele vai fazer o que? Ele vai se arrebentar. Por quê? Porque ele não tem técnica, ele não tem foco, ele não tem disciplina nisso aqui. Ah, mas se você ensinar ele e der um tempo para ele, aí daqui uns meses ele pode estar voando nisso aqui, assim como lá no Snowboard, por exemplo. Então você tem que entender que não adianta o conhecimento, essa sabedoria que você vai criando, essa mentalidade, ela tem que ser trabalhada de dentro para fora. Não adianta seus olhos verem o resultado, mas você não praticar e buscar conquista sobre isso. Você entendeu? Por isso que eu estou falando sobre isso, por isso que eu procuro falar sobre isso para vocês. Eu não quero me estender mais. Quero desejar a você uma ótima semana. Já deixa o like se você não deixou. Se você não é inscrito, se inscreva no canal por gentileza. Faça com que eu tenha incentivo para trazer mais e mais aulas para vocês, tá bom? Não esqueça de baixar o livro aí, de download,
o download para você sobre os padrões de candle. Me segue lá no Instagram para saber mais informações, tirar dúvidas. Se você tem alguma dúvida, pode mandar lá para mim. O treinamento também, se você quiser saber e está apto ou se acha apto para estudar, está com 60% de desconto, é vitalício. Você comprou uma vez, não tem mais custa sobre isso. E não esqueça de deixar o bendito like, tá? Depois da aula aqui também, se quiser deixar um comentário, será muito bem-vindo e eu vou responder com o maior carinho, tá bom? Uma ótima semana e ótimos trades para você. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fica com Deus. Fui!